Continuando o nosso estudo, o culto da escola dominical, né, dessa manhã, das manhãs, eles são normalmente voltados para o ensino mesmo, né? Todo culto mas esse a gente prioriza estudar os textos e temos optado por fazer isso de forma sequencial. Então estamos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vimos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, na semana passada, o pastor Ricardo nos explicou sobre os diáconos, sobre as necessidades da igreja, e hoje nós vamos falar um pouco sobre Estevão, o julgamento de Estevão. E eu vou ler o começo, porque eu quero fazer um link com o que eu não vou pregar de novo, de forma alguma, mas só para ver o texto que foi estudado na semana passada. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Isso nós vimos na semana passada. Hoje, nós vamos do verso 8 até o 15, terminando o capítulo 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe dizer palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Até aqui. Senhor Deus, nós sempre somos gratos por tua bondade e misericórdia, e pedimos agora que o Senhor nos dê sabedoria, enche-nos, Pai, com a sabedoria, com o poder do Espírito Santo, que o Senhor deu a Estevão, dê para nós, Senhor Deus, para que nós possamos aprender a tua palavra, Senhor, possamos testemunhar, possamos viver esta palavra, Senhor Deus, possamos ser dignos, ó Pai, para qualquer boa obra, Senhor Deus, aqui na tua casa. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que não podem estar aqui, que o Senhor possa curar-lhes as doenças. Clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou começar aqui falando desse diácono aqui, Estevão. Olhe como é. Notem como a visão do Senhor, às vezes, é diferente da nossa. Muitas vezes. A maioria das vezes. Eu diria todas as vezes. Quando você viu no capítulo 6, começa com um problema de cesta de viúva. Chamamos cesta básica, de comida para viúva. Esse era o problema.
Um problema aparentemente simples. Vou dizer como eu, ou como qualquer administrador aqui talvez fizesse. Olha, pega um pessoal aí que sabe mexer, vê se tem algum comerciante, que sabe os preços, pega uma dona de casa aí, que sabe o que precisa de comer, ou seja, pega alguém que tenha noção organizacional para colocar as coisas no lugar, pegue alguém que tenha facilidade de contato, talvez, vou brincar, não tinha na época, mas vamos imaginar hoje, né? Pegue aí relações públicas, pegue alguém da área de assistente social, para poder olhar e ver quais são as necessidades, pegue alguém sensível, pode notar como nós daríamos características diferentes. E os apóstolos que eram, irmãos, eles estavam estabelecendo as doutrinas básicas da igreja e nos orientando como iríamos agir como igreja. Pense bem, se acabasse a Bíblia nos 4 evangelhos, nós íamos terminar na grande comissão. Pronto, sabíamos o que fazer. Depois, a partir do livro de Atos, até o final, nós vamos aprender como fazer. E a primeira coisa que temos que ver é o que Deus pensa. Por isso que estudamos a palavra. Então, eles não pedem esses requisitos administrativos. O que eles falam? Não. Eu quero que vocês escolham pessoas de boa reputação. Pessoas que tenham idoneidade para falar. Pessoas confiáveis. Pessoas das quais a sociedade fale bem deles. Isso é boa reputação. Depois, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Peraí, vai distribuir cesta. Tem um negócio estranho aqui? Vai distribuir cesta, vai distribuir comida. Não, irmãos. Tem que ser alguém que saiba que o problema era mais profundo. Para essa discussão, quando fala aqui gregos e as viúvas dos judeus aqui, o pastor Ricardo já explicou. Eram os gregos, eram os helenistas, era o judeu que estava lá, era fora de Jerusalém, ou estava chegando em Jerusalém, ou veio para Jerusalém, mas não tinha esse costume de Jerusalém. Então tinha um problema maior. E o que é que Deus faz? Olha, instrui os apóstolos a procurar pessoas cheias do Espírito Santo. E aí você vê que quando eles começam a escolher, a eleger, olha, verso 5, esse parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão. E é o único que diz aqui, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Primeiro que ele fala isso. E você fala, mas espera aí, que coisa estranha. Irmãos, quando você vai fazer qualquer coisa, eu estou vendo os irmãos aí, ó, tirando foto. Tem alguém lá atrás na mesa de som. Tem alguém, talvez, cuidando aqui da limpeza. Irmão, todo trabalho, ele é espiritual. Cuidado, todo trabalho, ele é espiritual. Na verdade, a nossa vida devia ser assim. Nossa vida devia ser um trabalho espiritual. Porque se Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse que a gente comer ou beber, nós temos que fazer para a glória de Deus, quanto mais trabalhar. Se ele diz que quando os escravos servem ao Senhor, fala, sirvam como se fosse o próprio Deus, como testemunha. Mas nós temos que começar a olhar diferente. E aqui nós vamos ver a prática disso. E aí diz que Estevão, verso 8, que é o estudo de hoje. Estevão cheio de fé e de poder. Na verdade, a palavra fé aqui, irmãos, é caris. Ele poderia ser traduzido, como algumas Bíblias traduzem, como cheio de graça. Tá bom? Graça, de carisma. Carisma não é que desce dons, não. Carisma é a graça do Senhor. Então podia ser cheio de graça e de poder. E ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, Estevão estava cuidando das viúvas. Quais viúvas? Quais viúvas? Vamos lá. Fazer igual o pastor Neil, estou perguntando. Quais viúvas que ele estava cuidando? Lembra? Dos gregos. Não era a viúva dos gregos, era ele que estava dando problema. Só que lá, ele na hora de fazer isso, ou durante isso, eu estou inferindo do texto, ele fazia milagres. Porque onde tem pessoas necessitadas, precisamos de milagres. Irmãos, nas suas férias, se você, estou pensando, hein?
Se você está de férias, ganhou lá, sei lá, ganhou um dia de hotel lá, você não precisa ser muito prodígio lá não. É só fazer as coisas certas lá que vai dar certo. Agora, quando você está num problema sério, você precisa de milagre. Precisa de milagre, irmãos, é assim que funciona. Quando a gente quebra o pé, precisa de um milagre, porque senão a gente perde o nosso pão. A gente não consegue andar. Não é, Henrique, que está ouvindo aí? Pensa bem. Então, nós precisamos de milagre. Hoje de manhã, quando o Matias, o filho da irmã Natália, nasce, precisa de um milagre. Porque nós temos visto aqui, já tenho falado em algumas mensagens aqui, que até hoje, aliás, pelo menos quando vê Gênesis, na sexta-feira a gente vê, a maternidade ainda hoje é um problema. Ainda hoje, tem pessoas que querem ficar grávidas, não conseguem, temos que morrem no parto, todos que a criança morre. Olha quantas coisas acontecem. Então precisa de milagre. Então ele fazia milagres. E o que acontece? Aí levantaram-se, olha que interessante, pastor Ricardo, levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, sirineus, alexandrinos, e dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Quem era que levantava? Os judeus que estavam reclamando da comida. Eram eles, irmãos, dá uma olhada aqui, olha, esses problemas aqui, olha como funciona, eu peguei aqui um pouquinho. Quem eram libertinos? Libertinos eram judeus, bom, tem algumas teorias, mas a mais aceita é que eles eram escravos sob domínio romano e depois se libertaram. Só que, irmãos, quando você vai ser escravo de alguma coisa, você tem uma troca cultural. Não tem jeito. Você tem uma troca cultural. Eles tinham costumes dos gregos, tá? Quando falo os helenistas aqui, são os gregos. Então, muitos desses judeus voltam para Jerusalém, como hoje. Depois de 1948, lá quando criou o Estado de Israel, judeus do mundo inteiro voltam. E daí eles voltam, irmãos, com costumes. Com costumes. Hoje, quando você pensa no judeu ortodoxo, como é que você pensa nesse judeu? Como é que ele está vestido? Me ajuda aí alguém. Ele está de preto com quipá, ou às vezes com preto com cachinho aqui, né? Aquela roupa europeia. Não está na Bíblia aquela roupa. Eles voltaram com aquele costume. Então, irmãos, pensa, eles voltaram com os costumes dele, e eles se levantam contra Estevão. E por que se levantam? Eu vou ver outros aqui, tá? Mas já vou dar o spoiler aqui, por quê? Porque Estevão estava, quando fazia prodígio, falando, eu faço em nome de Jesus. É o Messias que veio. E aí, peraí, Messias? Porque talvez, não aqueles judeus que estavam recebendo, porque a gente não sabe se eles eram os membros da igreja, mas vamos imaginar alguns que ouviram, olha, a gente está lá, reunindo lá, né, tem os apóstolos, e somos cristãos agora. Cristo? De onde? Que Cristo? Cristo é Messias. Então, Messias de Nazaré. Não. O Messias vem de Belém, o Messias não vem de Nazaré. Vamos colocar na cabeça do judeu. Não, você está errado. Lembra, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é daquela região? Não pode, não tem nenhum. Não, você está errado. Não, mas esse homem faz sinal. E aí, Estevão começa a ser uma espécie de cristão de verdade, um exemplo de Cristo. Ele faz a mesma coisa que Cristo. Ele está cuidando das pessoas e Estevão está falando, eu estou fazendo isso em nome do Messias. Pedro já tinha sido preso por causa disso. Lembra, ele curou um homem? Não é comigo. Eu estou fazendo em nome de Cristo. E aí, os judeus tradicionais se enfureciam. E um destes eram os libertinos. Outros eram os sireneus, né? Sireneus. Irmãos, Cirene é uma cidade do norte da Líbia, ali no norte da África, né? Uma cidade da Líbia, norte da África. Eles eram judeus que vieram para Jerusalém. Mas eles tinham o costume de lá, do norte da África. Irmãos, o norte da África é rico, Alexandria está lá. Egito, aquela parte toda ali, irmãos, bem do fim do Oriente Médio ali, tem lá o pessoal da África. E sempre foi um centro cultural de estudo, hein? De estudo. Aí tem o quê? Os alexandrinos, né? Que tem aqui mais, alexandrinos. Quem era? Era o que estabeleceram lá em Alexandria, no Egito, né? A Septuaginta é de lá, não é de lá? Eles são estudantes, irmãos. Estudantes. Tinha uma das maiores bibliotecas do mundo. Então eram pessoas cultas em termos de mundo, porque eles estavam na cultura grega, que era a cultura que todo mundo falava.
Não tem jeito, a gente pode negar. Olha, hoje pode estar em decadência isso. Mas você que está aí na área de pesquisa sabe. Quer fazer uma pesquisa até na inteligência artificial e ter uma resposta melhor? Faça em inglês. Não tem jeito, porque é a língua, você vai ter resposta no mundo inteiro. Porque quando você faz em português, ele traduz para o inglês, aí ele vai lá buscar no grego, no Japão, e traduz para o inglês de novo, e depois traduz para você de novo. E assim era o grego. Então eles sabiam de tudo isso. E aqui tem algo interessante. E também dos que eram da Cilícia. Lembra quem era da Cilícia, lá no sudoeste da Ásia Menor? Paulo. E sabe o que um comentarista falou? Provavelmente Paulo estava nessa. Não dá para afirmar. Mas, irmã, tinha uma sinagoga, não tinha um monte de sinagoga aqui. Tinham várias, mas não era tantas assim para ter uma em cada esquina. Não era igual São Paulo que tem uma farmácia, 2 farmácias em cada esquina. Não era assim. Então, tinha lá a sinagoga da Cilícia. E Paulo era de lá. Estudou lá. Talvez ele tivesse, Talvez ele tivesse aqui nessa briga aqui. Eu não sei, a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, se ele não estivesse resistindo aqui, ele era desta sinagoga aqui que estava resistindo agora. Os judeus estavam resistindo a Estevão. Que mais que fala? Dos asiáticos, né? Da Ásia, que é hoje a parte ocidental da Turquia. Todos esses, qual era a grande briga deles? Era: Jesus não é o Messias. E era cientificamente correto você pregar isso, porque ele morreu. E não pode morrer, o Messias não morre. Puxa. Tanto que, quando Paulo se convence, irmãos, quando ele se converte, ele vai pregar e vai falar muito da ressurreição. Ele fala lá para os atenienses, ele fala lá em Coríntios, ele chega a dizer que se não tiver ressurreição, é vã a fé. Porque isso prova que era o Messias. Esta era a grande discussão lá. E continue no texto comigo. Verso 10, eles disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Agora a gente vê. Por que no começo do capítulo Deus falou: eu quero, escolham alguém, Deus falou através dos apóstolos, como é que é? Cheio de sabedoria e do poder do Espírito Santo. Tinha que ter a sabedoria. Irmãos, Deus equipa. Não tenha certeza, Deus que deu sabedoria. É isso, irmãos. Mas, sabe, quando nós vamos muito radicais, imagine, né? A salvação vem de Deus, o ultra-calvinista, né? Então eu não tenho que fazer nada. A sabedoria vem de Deus, eu não tenho que fazer nada. Irmão, não. A sabedoria vem de Deus e eu estudo, tá? Eu assim, você. A sabedoria vem de Deus, mas faz sua parte, né, meu amigo? Quer ir, né? Quer isso? Tem que aprender alguma coisa também. Faz a sua parte, qual que é? É a parte humana. Então, quando fala sabedoria e até cheios do Espírito, a gente sabe hoje que quando fala em cheios do Espírito, é para nós estudarmos a palavra de Deus. É lá que nós vamos encher do Espírito. Então, ele era um homem sábio. E ele tinha que discutir com quem? Onde ele está aqui, irmãos? Ele ainda não está, daqui a pouco ele vai para o Sinédrio, mas até aqui ele não está no Sinédrio ainda. Mas ele está, irmãos, dos judeus líderes de sinagogas. Ele está no meio de pessoas que entendem. E essas pessoas estavam unidas dizendo: isso não é verdade. Esse homem não é o Messias. E Estevão, irmãos, tinha sabedoria. E aí vem uma sabedoria que não estava ainda, porque os evangelhos ainda não estavam escritos nessa época ainda. Não estavam escritos. Os apóstolos estavam vivendo ali ainda. Mas quando você vai para Lucas, e segundo o autor que a gente lê, pastor, é um livro só, Lucas e Atos, segundo alguns autores, e a gente até acha que ele está certo mesmo, é um livro só, volume 1, Evangelho de Lucas. Volume 2, Atos dos Apóstolos. Quando você vai para Lucas capítulo 21, deixa marcado aqui, hein? Vamos lá para a primeira parte do livro, se o autor está certo aqui. Lucas 21,
No verso 12, quando Jesus vai predizer a destruição do templo, o que ele diz em 21, 12? Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, e entregar-vos-ão às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis, presidentes, por amor de meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar, como haveis de responder, pois eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Repito, isso não significa, não precisa estudar para a prova, eu vou orar e vou tirar 10. Não vai. Não vai. Então, os discípulos ouviram isso e continuavam estudando. Tá bom? Tinham que estudar. Pedro diz que nós temos que responder com mansidão acerca daqueles que questionam nossa fé. Então, espera aí, olha. Você sabe que existem igrejas, denominações, o nome que você quiser falar aí, que a pessoa fala, bom, vamos ver o que Deus falou, e ele abre. Não, irmãos, olha, para isso, pode até acontecer, hein? Uma pessoa tem que conhecer a Bíblia. E aí ele pode fazer isso. Eu conheço o pastor Neil, o pastor Ricardo, a gente prepara. Mas, por exemplo, o nosso querido e saudoso pastor Carmesino não preparava mensagens. Falei, pastor, como é que você prega? Eu vou escutando os hinos, que é as músicas, e eu vou lembrando dos textos e prego. Falei, tá bom. Em compensação, todo dia, ele tinha um tempinho, ele lia a Bíblia. Talvez ele seja mais sábio que a gente. Eu tenho que ler esse texto, porque eu não tenho todo dia assim, lendo desse jeito. Talvez ele seja mais certo, não sei. Mas se você é um desses, leia todo dia, esteja sempre preparado. É isso que Estevão estava lá. E o que diz aqui? Eles não resistiram. Como Lucas falou lá, na primeira parte, vamos dizer assim, seria por testemunho. E aqui, cheio do Espírito Santo, não é o que diz lá de Estevão? Irmãos, recebereis o poder do Espírito Santo para quê? Para ser testemunha. E aí eu tenho que voltar no que eu falei ontem à noite. Se você não estava aqui ontem à noite, procura lá no YouTube, daqui a pouco vai aparecer aí, você escuta. Tem que estar em sintonia com Deus, estudando a Bíblia, sabendo da palavra. É isso que Estevão estava. E aí ele poderia testemunhar aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele tinha visto e ouvido. Era assim que funcionava. Então, voltando para o texto, não podiam resistir. Então, o que eles fizeram? Olha o que diz aqui. Então, subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Irmãos, a testemunha, ela sempre foi tratada, e na nossa lei ela é tratada, hein, como um serviço prestado à justiça. Então, imagina, seu amigo chega e diz, vai ser testemunha minha lá numa audiência, você vai. Eu já vi isso acontecer. Chega lá, o seu advogado fala, não quero te ouvir não. E daí o juiz diz, mas eu quero, manda ele entrar. Quando o advogado arrola a testemunha é do juiz. Tanto é que o juiz pode dizer, não quero ouvir, já estou convencido. Olha, se você foi convidado para ser testemunha, vou brincar aqui, olha, um parênteses necessário, porque eu vou entrar nesse assunto agora. Imagina, uma pessoa me convidou para ser testemunha. Se eu mentir como testemunha, eu sou preso, e ele não, sabia? Se ele mentir, ele perde o processo, e eu perco a liberdade. Testemunha, irmãos, quem vai preso é só a testemunha. Pastor, então eu nunca mais vou ser testemunha. Não, pode ser, só não mentir. Eu fui numa audiência uma vez e a mulher estava mentindo, o juiz falou, olha, a senhora, eu vou fazer o seguinte, se a senhora continuar com essa história que não está me convencendo, eu já vou chamar o segurança. Ou a senhora me conta alguma coisa que bate com isso daqui que eu estou lendo aqui, ou a senhora vai sair algemada. A senhora não quer pensar melhor? A mulher pensou melhor. Falou, pensa melhor, porque o segurança vai tirar a senhora com uma algema aqui. E o autor, que era lá o que tinha pedido para ela mentir, estava de boa. Por quê?
porque ele só ia perder o processo, estava tranquilão. Justiça gratuita, não ia nem pagar nada. E a mulher para a cana, ia para o xadrez. Testemunha sempre foi assim, e não é agora, hein? Não, irmãos. Vamos lá para Deuteronômio 17. Olha a coragem dessas testemunhas, porque eles estão no tribunal judaico, hein? Lembra, aqui não tem Pilatos, aqui é judaico, hein? Ó, Deuteronômio capítulo 17, versos 6 e 7. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Agora vem a parte. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. A testemunha falsa, ela corre o risco de ser uma assassina, porque ela primeira ia tirar uma pedra, sabendo que a pessoa era inocente. Mas, pastor, tinha alguém que tinha coragem de fazer isso? Pois eu vou te dizer, tem gente, não é que tinha, tem gente que tem coragem de fazer isso. Tem gente, irmãos, claro, para mentir. Então, quando ele coloca essas testemunhas, elas são muito corajosas, porque elas iam ser a primeira a tirar a pedra. Nesse caso, eu não sei quem foram essas testemunhas aqui, mas nós já sabemos, spoiler aí da série, hein? Estevão será apedrejado no final. Se for o pastor Ney, o pastor Ricardo que vai pregar, me perdoe, já contei. Mas ele vai ser apedrejado no final. E essa testemunha aqui atiraram pedra nele, porque elas precisavam de ser a primeira. Vamos lá. O que acontece? Quando chega nessas testemunhas, estamos aqui, olha, no verso 11, né? Então diz assim, e excitaram o povo, esses aí das sinagogas, os anciãos e os escribas, investindo contra eles, o arrebataram e o levaram ao conselho. Levaram ao sinédrio. E por que levaram ao sinédrio? Porque blasfêmia era um crime da lei mosaica que só o sinédrio poderia julgar, porque o sinédrio tinha poder judaico para dar a pena de morte. Mas olha que interessante, aqui nós temos que voltar, estamos chegando na Páscoa. Por que não apedrejaram Jesus? Pensa, tinha testemunha e mais, tinha uma confissão. Quando Jesus diz para o sinédrio, eu sou o Filho de Deus, tu o dizes, o que eles fazem? Não precisamos mais de testemunha. Mas eles não matam. Eles levam para Roma. Jesus não poderia ser morto por apedrejamento. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que fosse pendurado no madeiro. Então, o Messias deveria levar a maldição por nós. E o apedrejamento não era um crime que levava consigo a maldição. O apedrejado não era maldito. E Jesus tem que ser maldito. Olhe como tudo se encaixa na lógica do Senhor Deus. E eu volto aqui. Desde que Estevão foi eleito para, aparentemente, cuidar de viúvas necessitadas, o Senhor Deus tinha uma obra muito maior para ele. Eu vou parar o julgamento aqui, eu volto já. O que Deus te chamou para fazer? Não é uma pergunta retórica, tá? Não estou perguntando. Pregar, tocar, limpar, ficar ali na recepção, dar um pedaço de pão, orar, eu não sei. Eu não sei para que Deus te chamou. Eu só sei uma coisa. Deus te chamou para algo sempre maior do que você pensa. É sempre maior. Porque nós não estamos aqui para limpar a igreja, para pregar algumas horas, nós não estamos aqui para cantar, para tocar algumas horas, não. Nós estamos aqui para pregar uma vida dedicada a Deus. O que a gente faz aqui na igreja é o resultado da nossa vida. Então, recentemente, no mês passado, tivemos o culto do voluntariado, né, onde foram todos incentivados a trabalhar. Eu peço a você, por mais simples que seja, pense que a sua responsabilidade é maior. Nós vamos fazer algo no domingo que vem. Hoje começa o preparo.
Hoje começamos a nos encher do Espírito e da sabedoria. Nós vamos trabalhar na igreja, nós temos que ter feito um serviço melhor em casa. Nós precisamos ter feito um serviço melhor no nosso trabalho, no nosso estudo, com nossos vizinhos. Começa lá, é lá que começa. Mas vamos voltar para o julgamento, que eu já tenho pouco tempo. Não vou terminar, mas não tem importância. Olha, o que eles disseram? Levaram para o conselho. E apresentaram falsas testemunhas, olha elas aqui de novo, que diziam: este homem não para de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque lhes ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Irmãos, pensa bem, olha. Eles estavam mentindo, eles estavam só distorcendo. É aquela meia verdade que a serpente usou com Eva lá atrás, irmãos. Jesus não tinha dito se em 3 dias eu vou reconstruir esse templo, quando ele falava do corpo dele, que era a ressurreição, ele tinha dito. Ele não tinha dito que o sábado foi feito por causa do homem, por isso que os discípulos podiam comer espigas no sábado. Então, era isso que Estevão estava dizendo também. Quando questionado, porque uma disputa, irmãos, é um questionamento. Então eu posso colher espiga no sábado? Se tiver uma ovelha num buraco, você vai tirar ou não vai tirar no sábado? Então você não vai curar no sábado? Então ela não vai dizer, vou brincar aqui, não diz isso a Bíblia, hein? Mas já imaginou? Brincar não, vou imaginar. Vem alguém precisando de comida. Não, hoje é sábado. Ninguém ganha comida. Vem amanhã. Mas eu estou morrendo de fome. Vem amanhã, hoje é sábado. Talvez aconteceu isso, hein? E Deus falou assim: não, hoje você pode levar comida. Mesmo sendo sábado. Porque o sábado foi feito por causa do ser humano. E não o ser humano por causa do sábado. Então, ele estava fazendo isso. E mais, agora o tempo já foi. Mas, irmãos, quando Moisés, vai depois em 2 Crônicas lá, tá? Quando você vê a inauguração do templo, Deus fala: se vocês me abandonarem, eu vou destruir tudo. Não me abandonem. A bênção do Senhor, ela é uma bênção sempre condicional. Jesus nos deu salvação, independentemente do que fizermos. Mas nossa vida tem que ter mudado. Pastor, se não mudou, você salva do mesmo jeito. Por quê? Porque levantou a mão? Não tem na Bíblia nem gente que levanta a mão? Não. Conversão é a vida transformada. Se não transformou, não tem conversão, não. Não tem. Pode ser um filho pródigo. Mas se a sua vida não transformou, tem algo errado, meu irmão. Algo errado. Que é isso? Bom, vamos lá. Eu vou terminar assim. Eu ia ler uns textos, mas eu não preciso de ler. Eu quero terminar aqui, no 15. Quando estes homens falam isso, a Bíblia não diz que Estevão respondeu, só diz que então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. E eu vou só ler o verso 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Irmãos, viram como um anjo. Me fala, como é que é o rosto de um anjo? Vamos entender aqui. Essa expressão, irmãos, era uma expressão de respeito e sabedoria. Olha, quando Joabe manda uma mulher lá falar com Davi para restaurar Absalão, perdão, aí a mulher fala para o Davi assim: mas o senhor é um homem que o senhor tem a sabedoria de um anjo. A ideia era essa, é que viram uma serenidade tal na resposta dele, e ele estava contendendo, hein? Eles estavam disputando, mas viram ele cumprir, mesmo sem ter lido, né, a carta de Pedro, que não tinha sido escrita ainda, mas ele respondeu com tanta mansidão e convicção, que eles podiam perceber a presença do Espírito Santo na vida dele. Quando você vê aí nas internet da vida aí, aqueles pastores brabos brigando um com o outro, falando: cadê o Espírito Santo nessa história? Não, irmãos. Olha, você tem uma postura.
você tem que ser crente e parecer crente. Agora vamos pensar. Eu vou pensar com você. Eu vou fazer um culto na minha casa, e daí eu chamo meu vizinho e falo que eu sou crente. Aí meu vizinho fala, mas é crente esse pessoal? Eu só vejo panela voar lá. Esse pessoal é palavrão o dia inteiro. A mulher xinga o homem, tudo quanto é palavrão, o homem xinga a mulher. São crentes. A minha pergunta é, o seu vizinho te vê como um anjo? Anjo bom, hein? Ou anjo caído? Porque viram como um anjo, irmãos. A ideia pode ir lá. Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Quando também Mefibosete vem, depois da revolução de Absalão, lá que ele morre, ele vem e ele fala assim para Davi, ó, mas o rei decide, porque o Senhor é como um anjo de Deus. Jacó, quando quer se reconciliar com o seu irmão Esaú, ele fala, mas eu vi você como o rosto do anjo de Deus. As pessoas têm que olhar para mim, para você, para esta igreja, e falar, é uma assembleia de anjos, cheios do Espírito Santo, do carisma, da graça do Senhor. Irmãos, nós temos que ter esta cara de anjo, não uma cara de tolo, uma cara de convicção. E eu tenho que terminar só mais um minuto, vai. Jesus, eles rasgam as vestes e já mandam, porque Jesus falou. O que eles dizem? Olha aqui, quando eles veem um rosto de anjo, eles abrem a defesa para Estevão. É isso assim? Por que eles não jogaram pedra direto? Porque a hora que eles olharam e viram, não posso jogar pedra nesse homem. Deixa ele falar. Tem algo aqui atrás que eu quero ouvir. Que os nossos vizinhos, que o seu marido, que a sua esposa, que os seus filhos possam olhar para você e falar, eu estou vendo na minha mãe, no meu marido, no meu vizinho, o rosto de um anjo. Deixa eu ouvir mais dele. Anjos, vamos para a classe de anjos. Orando ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Te peço que tenhamos poder e sabedoria, fé, graça, para falar do Evangelho, para viver o Evangelho. Conserta-nos, Senhor Deus, naquilo que erramos. Quando não estamos parecendo rosto de anjo, que o Senhor corrija a nossa afeição, corrigindo o nosso coração. O nosso coração alegre aformoseia o rosto. O nosso coração de anjo estampa em nosso rosto um rosto de anjo. Que assim possa ser na nossa vida. Te peço que abençoe agora as classes, as aulas, onde vamos aprender mais da Tua Palavra, enchendo-nos de sabedoria da Tua Palavra. Oramos, Senhor, em nome daquele que é a Tua sabedoria. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando a transmissão até às 6h30, onde estaremos de volta aqui, se Deus permitir, e nós para a nossa classe. Deus abençoe.